Por muitos anos, o mundo viu Michael Jackson como o rei do pop, um gênio incomparável que redefiniu a música e a dança. Mas por trás da fachada brilhante da fama, existe uma história profunda de luta, resistência e dor. Uma história que sua mãe, Katherine Jackson, decidiu compartilhar. Aos 94 anos, ela revela as complexidades e contradições na vida de seu filho. Uma história sobre a qual, por anos, as pessoas só podiam especular, mas poucos realmente entenderam. Vamos explorar esses aspectos ocultos. Antes de mergulharmos nos pontos de virada inesperados da vida de Michael Jackson, vamos olhar para sua infância difícil, pois foram essas experiências dolorosas que ajudaram a moldar o futuro sombrio que ninguém poderia ter previsto. Michael Joseph Jackson nasceu em 29 de agosto de 1958, em Gary, Indiana, o oitavo de 10 filhos de uma família afro-americana de classe trabalhadora. A casa de 2 quartos na Jackson Street estava não apenas cheia de crianças, mas também dos sonhos de uma mãe que um dia aspirou a se tornar uma estrela da música country e western. Katherine Jackson recorda aqueles primeiros dias com doçura e amargura. A música sempre esteve em nossa casa, diz ela, refletindo sobre seu próprio talento para tocar clarinete e piano. Foi por meio dela que os filhos Jackson herdaram seu ritmo e harmonia naturais. Mas, mesmo enquanto ela nutria seus talentos, foi o pai de Michael, Joseph Jackson, cuja ambição implacável os impulsionou adiante, muitas vezes a um alto custo. Desde os 5 anos, Michael foi forçado a se juntar ao grupo The Jackson 5, onde ele e seus irmãos eram obrigados a praticar incansavelmente para alcançar a perfeição sob a rígida gestão de Joseph. Katherine se lembra claramente de ver seus filhos ensaiando por horas, com seu pai sentado perto, com um cinto na mão, pronto para punir qualquer erro. Ele era um perfeccionista, admite ela. Ele queria que brilhassem. Para Michael, essas sessões de prática eram exaustivas. Meu pai costumava me dizer que eu tinha um nariz grande, revelou ele em um raro momento vulnerável. A dor emocional e física deixou cicatrizes que Michael carregaria pelo resto de sua vida. Embora Joseph tenha admitido usar castigos corporais, Katherine o defendeu dizendo: naquela época, era assim que disciplinávamos nossos filhos. Não considerávamos isso abuso, era para torná-los melhores. Mas para Michael, o mais novo do grupo, a pressão era sufocante. Ele estava sozinho, confessou Katherine, sua voz tingida de arrependimento. Ele sentia o peso de ser diferente, até mesmo dentro da própria família. No entanto, mesmo em meio à disciplina e às dificuldades, o talento de Michael não pôde ser suprimido. Em 1965, ele já dividia os vocais principais com seu irmão Jermaine, e sua voz logo se tornou o coração do Jackson 5. O grupo se apresentava onde podia, clubes, salões, até locais com shows de striptease. Katherine lembrou-se dos sentimentos conflitantes de permitir que seus filhos pequenos fossem expostos a tais ambientes, mas reconheceu a necessidade de seu esforço. Eles tinham que crescer rápido, disse ela. Em 1967, o esforço incansável do Jackson 5 valeu a pena quando eles venceram um concurso semanal de amadores no Apollo Theater em Harlem, consolidando sua posição como estrelas em ascensão. O grande avanço deles veio em janeiro de 1970 com o lançamento de I Want You Back, que subiu ao topo da Billboard Hot 100 e permaneceu lá por 4 semanas. Katherine se lembrou desse momento com orgulho, mas também com uma tristeza oculta. Nós estávamos tão orgulhosos deles, mas a fama pode mudar tudo. O Jackson 5 se tornou um fenômeno, com sucessos subsequentes como ABC, The Love You Save e I'll Be There. À medida que a fama crescia, o mundo deles também se expandia. Em 1971, a família Jackson deixou sua casa modesta em Gary
e se mudou para uma grande propriedade em Encino, Califórnia. Foi como um sonho, admitiu Catherine. Mas os sonhos também podem ser avassaladores. Embora Michael tenha se tornado uma estrela da música desde muito jovem, ele nunca teve a liberdade e a infância normal que outras crianças desfrutavam. Isso o deixou sempre se sentindo emocionalmente privado, mesmo quando o mundo externo o saudava como um ícone. As feridas emocionais de sua infância eram profundas na mente de Michael, influenciando a maneira como ele se via, assim como seus relacionamentos com sua família e o mundo ao seu redor. O sucesso de Michael não foi suficiente para esconder as profundas fissuras em sua alma. Por trás da aparência da estrela pop icônica, o relacionamento entre o Jackson 5 e a Motown, a gravadora que os levou ao público, estava se tornando cada vez mais tenso. Não por falta de talento, mas porque Michael, desde muito jovem, sentia um abafamento de sua criatividade. Embora estivesse imerso nos holofotes da fama, ele nunca se sentiu livre para se expressar plenamente. A alma de um gênio não pode ser confinada a um molde, e Michael, embora fosse adolescente, ansiava pela verdadeira liberdade artística. O momento mais memorável em sua jornada artística foi sua performance de Dancing Machine no Soul Train. Não foi apenas um ponto de virada em sua carreira, mas também uma prova do que o diferenciava. Seus movimentos de dança robóticos não apenas conquistaram o mundo, mas também mostraram a criatividade atemporal de Michael. Michael estava sempre à frente de seu tempo, refletiu Catherine. Ele queria mais do que o que era oferecido. Esses movimentos não impressionaram os espectadores imediatamente. Eles tiveram uma influência profunda na cultura pop, reformulando a maneira como os artistas expressavam seus corpos e se moviam no palco. Essa dança robótica, mais tarde, se tornou uma das marcas registradas de Michael Jackson, sendo referenciada em muitos de seus videoclipes e apresentações ao vivo, como em suas aparições no Motown 25, Ontem, Hoje para Sempre e em muitos outros shows. No entanto, a crescente fama de Michael por seus movimentos de dança trouxe à tona outra questão: sua estranha transformação na pele. Rumores sobre ele descolorindo a pele se espalharam rapidamente, alimentando especulações constantes. Mas, da perspectiva de uma mãe, Catherine entendeu que a história por trás da mudança não era tão simples quanto os meios de comunicação retratavam. Era o desejo implacável de Michael de alcançar o novo, sua busca por autoaperfeiçoamento, que o levou a tomar decisões e enfrentar mudanças complexas que nem todos podiam entender. Michael Jackson, desde pequeno, tinha pele morena. No entanto, em meados da década de 1980, sua pele começou a mudar gradualmente, passando de um tom marrom para branco. A história de Michael descolorindo a pele foi exagerada e amplamente divulgada, com muitos acreditando que ele queria escapar de suas raízes e identidade étnica. Mas agora, sua mãe insiste que isso não era verdade. Michael tinha vitiligo, uma condição que faz com que manchas de pele percam seu pigmento natural, criando manchas irregulares no corpo. Isso foi confirmado pelo dermatologista Arnold Klein em 1983, quando ele notou os primeiros sinais da doença, e em 1986, Michael foi diagnosticado oficialmente com vitiligo. No final, Jackson se pronunciou, explicando que não havia descolorido sua pele intencionalmente e não podia controlar seu vitiligo, acrescentando: "Quando as pessoas inventam histórias de que eu não quero ser a pessoa que sou agora, isso dói." No entanto, Catherine Jackson, a mãe que testemunhou tudo, revelou uma verdade que poucos sabiam. Ela divulgou que foi devido ao vitiligo de Michael que ele começou a procurar cirurgia plástica, não apenas para tratar as manchas em sua pele, mas também para criar a imagem perfeita que ele sempre desejou. "Eu não quero parecer uma vaca manchada."
Catherine se lembrou das palavras do filho, confirmando que a transformação de Michael não foi uma decisão espontânea, mas o resultado de dor e desespero. Embora Michael sempre tenha negado ter se submetido a muitas cirurgias, Catherine insistiu que seu filho, na realidade, passou por muito mais procedimentos do que ele nunca admitiu, e essa dependência da cirurgia foi o que gradualmente o levou a perder sua verdadeira identidade. A especulação sobre Michael Jackson não parou apenas nas cirurgias estéticas. Em meados da década de 1980, outra história chamou a atenção do público. Dizia-se que Michael havia dormido em uma câmara hiperbárica de oxigênio para retardar o processo de envelhecimento. Michael mesmo negou, mas a situação ficou ainda mais complicada quando imagens dele na câmara se espalharam amplamente, levando a mídia a apelidá-lo de Waco Jacko. Esse apelido era um pesadelo para ele, pois não apenas zombava, mas também carregava conotações raciais profundas. No entanto, Michael manteve suas crenças, achando que esses métodos poderiam ajudá-lo a manter sua saúde e aparência jovial. Então, quando as tensões raciais começaram a diminuir, ele foi acusado de abuso sexual de um menino de 13 anos em 1993. Isso foi um choque não apenas para Michael, mas também para seus fãs ao redor do mundo. Embora ele sempre tenha mantido sua inocência, Michael não conseguiu escapar dos rumores cruéis. Sua vida foi marcada por turbulências e dor, e ele foi até criticado por sua própria irmã, LaToya, que o acusou de ser pedófilo, uma acusação que depois foi retratada quando LaToya admitiu que havia sido forçada a fazer tal afirmação. Michael enfrentou um grande processo e um acordo no valor de 23 milhões de dólares. No entanto, o caso terminou sem provas claras, e Michael continuou a viver em um mundo onde a verdade permanecia incerta. Ao mesmo tempo, Michael Jackson mais uma vez chocou o mundo quando propôs casamento a Lisa Marie Presley, filha de O Rei do Rock, Elvis Presley, por telefone, após a conclusão de seu julgamento de abuso sexual. Ninguém poderia imaginar que isso seria um ponto de virada tão dramático na vida de Michael. O casamento ocorreu em maio de 1994, em La Vega, na República Dominicana, oficiado pelo juiz civil Hugo Francisco Álvares Pérez. No entanto, quando a notícia foi divulgada, os tabloides foram imediatamente inundados com especulações e críticas. Seria esse um truque publicitário para atrair atenção ou simplesmente a maneira de Michael tentar silenciar as alegações de abuso sexual para proteger sua reputação? Além disso, muitos acreditavam que esse casamento era uma jogada estratégica para alavancar ainda mais a carreira musical de Lisa Marie Presley. Após se casar com Michael Jackson, a carreira dela sofreu uma mudança significativa. Embora já fosse famosa devido ao legado de sua família, o casamento com o rei do pop ajudou Lisa Marie a ganhar uma atenção generalizada tanto do público quanto da mídia. Em 2003, ela lançou seu álbum de estreia, To Whom It May Concern, que alcançou considerável sucesso, chegando ao top 10 na parada Billboard 200. O casamento também a ajudou a se estabelecer ainda mais na indústria musical, com convites para vários programas de TV e grandes eventos, incluindo apresentações em prestigiosas cerimônias de premiação. Esse relacionamento, embora inicialmente cheio de esperança, rapidamente chegou ao fim. O casamento deles durou pouco tempo. Em dezembro de 1995, pouco mais de um ano após o casamento, Lisa Marie Presley pediu o divórcio, citando diferenças irreconciliáveis. Ela pediu apenas uma coisa: recuperar seu nome de solteira como parte do acordo. Isso surpreendeu muitos, incluindo o juiz Álvares, que acompanhou todo o processo do início ao fim. Ele compartilhou: eles duraram mais do que eu pensava. Achei que ficariam juntos por apenas um ano. Eles ficaram juntos por 1 ano e meio. Após o divórcio, Presley revelou que ela e Michael tentaram se reconciliar pelos próximos 4 anos,
chegando a viajar para ficar com ele, mas no final, todos os esforços falharam. Esse casamento também levantou muitas questões sobre os verdadeiros sentimentos de Michael como pai. Apesar dos eventos tumultuosos envolvendo sua vida pessoal, Michael foi sempre um pai amoroso e protetor. Ele costumava dizer que seus filhos eram a única razão pela qual ele se sentia em paz em meio a todas as tempestades. Em uma rara entrevista, Michael disse uma vez: "Ser pai é um presente inestimável. É o que realmente me faz feliz, porque sei que estou fazendo o melhor pelos meus filhos." Ele demonstrava amor incondicional por cada um de seus filhos, especialmente quando se tratava de passar tempo com eles e ensiná-los. Michael sempre afirmou que, apesar de sua vida ser cheia de rumores e controvérsias, quando estava com seus filhos, ele encontrava paz interior. Pode-se dizer que seus filhos eram sua maior fonte de motivação para superar desafios pessoais. Ele compartilhava que ser pai não era apenas uma responsabilidade, mas uma missão nobre, e ele queria dar aos seus filhos tudo de melhor. O amor de Michael pelos filhos não era expresso apenas por palavras, mas também por meio de sua música. You Are Not Alone, embora não tenha sido escrita diretamente para seus filhos, carrega uma mensagem de amor e tranquilidade, um presente espiritual para qualquer pessoa que precise se sentir amada, incluindo seus próprios filhos. Essa música se tornou um lembrete poderoso do amor incondicional que Michael tinha pelas pessoas mais importantes de sua vida. Outra música, Speechless, lançada no álbum Invincible, 2001, expressa profundamente as emoções indescritíveis que Michael tinha por seus filhos. Escrita durante um período de reflexão sobre as coisas que ele não conseguia colocar em palavras, essa canção é uma confissão emocional. Michael transmite seu amor ilimitado pelos filhos e, ao mesmo tempo, expressa a tristeza que sentia, incapaz de comunicar totalmente as emoções complexas que carregava dentro de si. No entanto, nem tudo foi fácil. O relacionamento entre Michael e Lisa Marie Presley se tornou cada vez mais tenso, especialmente após o divórcio. Disputas pela custódia o levaram a enfrentar uma longa e pressionada batalha. Embora os detalhes dessas disputas não tenham sido divulgados, Michael sempre tentou manter um bom relacionamento com seus filhos, apesar dos desafios de um casamento rompido. Ele enfatizou que nutrir e proteger os direitos de seus filhos era sua prioridade máxima, e ele estava disposto a fazer qualquer coisa dentro de seu poder para manter isso intacto. Em meio às pressões pessoais, 2002 marcou um ponto de virada significativo na vida de Michael Jackson. O homem que sempre esteve no centro das atenções, tanto pela admiração quanto pela controvérsia. Para compartilhar parte da verdade sobre sua vida turbulenta, ele decidiu colaborar com o jornalista Martin Bashir para criar o documentário Living with Michael Jackson. Esta não foi apenas uma oportunidade para Jackson explicar sua vida conturbada, mas também uma espada de dois gumes quando o filme foi exibido em 2003. No filme Living with Michael Jackson, há uma cena chocante em que ele segura a mão de um garoto de 12 anos e fala sobre dividir um quarto com crianças. É um ato de amor, ele explica sinceramente, enfatizando que essas noites de sono eram completamente inocentes, sem quaisquer implicações sexuais. No entanto, a mídia rapidamente distorceu suas palavras, causando indignação pública e desencadeando uma onda de críticas ferozes. Este não foi apenas um evento controverso, mas também o começo de uma crise prolongada que levou Michael do auge da fama para as profundezas da suspeita. Em meio à tempestade de críticas, Jackson continuou a se apegar à sua paixão pela música, vendo-a como seu refúgio emocional. Em 2003, ele lançou a canção One More Chance, uma balada sincera sobre amor e perdão, reafirmando que seu talento e sua arte nunca desapareceriam. No entanto, até a luz da música não conseguiu ofuscar a escuridão das acusações.
Em dezembro daquele ano, Jackson foi acusado de 7 acusações de abuso infantil e 2 de fornecer substâncias intoxicantes a menores. Essas alegações deram um golpe devastador na imagem pública do querido rei do pop, tornando-o alvo de intenso escrutínio. O julgamento de 2005, The People vs. Jackson, rapidamente se tornou o evento legal mais assistido mundialmente. Por meses, Jackson enfrentou desafios imensos para sua reputação, saúde e bem-estar mental. Se fosse condenado, ele poderia ter enfrentado até 20 anos de prisão. No entanto, em junho de 2005, ele foi absolvido de todas as acusações. Embora essa vitória legal tenha provado sua inocência, não foi suficiente para recuperar a confiança do público. Além disso, documentos do FBI divulgados em 2009 revelaram que, após décadas de investigação, não havia evidências contra ele. No entanto, o profundo impacto emocional e físico que Michael Jackson suportou deixou feridas que jamais poderiam cicatrizar. Feridas que nem mesmo a luz da justiça conseguiu curar. Após o julgamento, Jackson quase desapareceu dos holofotes. Ele escolheu deixar os Estados Unidos, um país que um dia o reverenciara como um rei, mas que rapidamente virou as costas quando as tempestades chegaram. Ele viveu no exílio em Bahrein, acolhido pelo Sheikh Abdullah, um amigo próximo e príncipe desta nação do Golfo. Seu tempo no Bahrein lhe permitiu deixar de lado as controvérsias, passar tempo compondo músicas e procurar pela paz que sempre desejou. No entanto, a opinião pública ainda não o deixava em paz. Artigos, programas de TV e fofocas sobre sua vida privada continuavam a cercá-lo, aprisionando o rei do pop em memórias dolorosas, mesmo estando a milhares de quilômetros de sua terra natal. Nos anos seguintes, Michael enfrentou uma série de problemas financeiros, quase esgotando seus recursos após longas batalhas legais. Sua mansão luxuosa em Neverland, um símbolo de seus sonhos e criatividade ilimitada, foi colocada à venda, deixando seus fãs de coração partido. No entanto, quando parecia que tudo tinha mergulhado na escuridão, Jackson anunciou inesperadamente seu retorno espetacular com a série de concertos This Is It. Em uma coletiva de imprensa em Londres, em 2009, ele apareceu com uma presença enigmática e cativante. "Esta será minha última apresentação", disse ele, com os olhos cheios de emoções que poucos poderiam realmente compreender. Suas palavras soaram como uma despedida, ao mesmo tempo promissora e agridoce, para os milhões de fãs ao redor do mundo após 4 décadas sob os holofotes. Em poucas horas, os ingressos para toda a série de apresentações foram vendidos, tornando This Is It um dos eventos musicais mais aguardados da década. Mas ninguém poderia prever que esse também seria seu último adeus ao mundo. Poucas semanas antes do primeiro show, Michael Jackson faleceu aos 50 anos, deixando o mundo em choque. Em 25 de junho de 2009, em sua mansão alugada em Holmby Hills, Los Angeles, Jackson foi encontrado sem resposta. Apesar de mais de 1 hora de esforços para reanimá-lo, foi declarado morto às 14 horas e 26 minutos, no horário do Pacífico. A causa da morte foi determinada como uma parada cardíaca, provocada por uma overdose de propofol, um sedativo potente, combinado com benzodiazepínicos. A morte de Michael Jackson não apenas marcou o trágico fim de uma vida tumultuada do rei do pop, mas também gerou um acalorado debate sobre a responsabilidade do Dr. Conrad Murray, o médico que prescreveu e monitorou diretamente os medicamentos que ajudaram Jackson a dormir em sua mansão em Los Angeles. Em 2011, Murray foi condenado por homicídio involuntário e sentenciado à prisão, mas esse veredito foi suficiente para aliviar a dor deixada pela morte de Jackson? Ou foi a imensa pressão da fama, o isolamento sob os holofotes e os fardos da vida que levaram Jackson à beira do colapso?
Apesar de uma vida marcada por altos e baixos, controvérsias e batalhas tanto legais quanto psicológicas, o legado musical que Michael Jackson deixou continua a perdurar, transcendendo todas as barreiras. Álbuns lendários como Thriller, Bad e Dangerous não são apenas marcos atemporais na história da música, mas também símbolos de criatividade sem limites, ousadia implacável e a capacidade de quebrar todas as fronteiras artísticas. Thriller, com mais de 66 milhões de cópias vendidas mundialmente, permanece não apenas o álbum mais vendido de todos os tempos, mas também um hino eterno, para sempre associado ao seu nome. Mas Jackson não parou em criar música excepcional. Ele abriu o caminho para os videoclipes, transformando-os em uma forma elevada de arte. Billie Jean, a icônica dança do Moonwalk, e videoclipes como Smooth Criminal estabeleceram novos padrões para a indústria. Ele foi o primeiro a fazer a música não apenas soar, mas também contar uma história, uma performance artística completa. No Grammy de 1984, ele fez história ao ganhar 8 prêmios Grammy, um recorde nunca antes alcançado, provando seu talento extraordinário e influência global. Nos anos após sua morte, inúmeros memoriais e tributos foram realizados para homenagear seu legado. Eventos como o MTV Video Music Awards, onde ele recebeu o prêmio de conquista de toda a vida, e o Grammy Museum, que exibe seus itens icônicos, são lembretes constantes do imenso respeito que o mundo tem por Michael Jackson. Artistas como Beyoncé, Justin Timberlake, Usher e outros grandes nomes da indústria continuam a admirar e a seguir sua carreira e influência. O sucesso de Jackson não é medido apenas pelo número de prêmios, títulos ou álbuns mais vendidos, mas também pela sua capacidade de transformar completamente a indústria musical. Suas músicas, como Heal the World e Man in the Mirror, não só tinham o poder de comover o mundo, mas também transmitiam uma mensagem humanitária profunda. Como artista, Jackson viveu e criou incansavelmente, deixando para trás obras musicais atemporais. E embora a luz da verdade possa brilhar, ela não pode apagar a escuridão e a dor que ele suportou ao longo de sua vida. Mesmo agora, sua história continua, chegando até a se entrelaçar com o escândalo do ano passado envolvendo Diddy. Em um mundo cheio de rumores e investigações nebulosas, o nome de Sean Diddy Combs foi envolvido na controvérsia sobre a morte de Michael Jackson. Embora não haja evidências específicas ligando Diddy diretamente à morte de Jackson, permanecem suspeitas sobre rumores de que Diddy possa ter se envolvido em alguns negócios obscuros dentro da indústria musical, particularmente no contexto dos graves problemas financeiros e de saúde de Jackson nos últimos anos de sua vida. Uma coisa que chamou a atenção do público foi a alegação de que Diddy poderia ter desempenhado um papel no controle dos direitos musicais de Jackson por meio de negociações comerciais que Jackson não compreendia completamente. Embora Diddy tenha negado qualquer envolvimento, essa história gerou uma onda de especulação sobre os relacionamentos por trás da carreira de Jackson e os fatores que podem ter contribuído para sua queda. Com todas essas conquistas, Michael Jackson não foi apenas uma estrela da música pop, mas um ícone cultural global. Embora a luz da verdade possa brilhar, ela não pode apagar completamente as sombras de uma vida cheia de turbulências. Suas letras e melodias viverão, proporcionando inspiração sem fim para as futuras gerações de artistas e fãs, provando que seu talento e legado são eternos. O que você acha das novas revelações de Katherine Jackson? Compartilhe seus pensamentos conosco. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para mais informações. Obrigado por assistir e até mais.